Horizon. Tá, deixa eu tirar daqui, porque senão fica aparecendo. Pronto. Alguém quer fazer a prece? Tá, já que ninguém vai fazer, então eu vou ler o trecho do livro que eu estava lendo, e eu acho que tem muito a ver com as coisas que a gente anda passando, assim, que eu digo assim, que algumas estão meio desanimadinhas, né, mais chateadinhas, mas eu não vou ler todo o texto, tá? Então eu vou ler em forma de... Vou ler como se fosse uma prece, que eu acho que tudo que o Gabriel escreve é uma prece, né? Enfim. Então vamos lá, gurias. A vida se transforma. A vida se transforma o tempo todo, mas deve ser conduzida com amor e razão. Sempre é o espírito quem pode decidir o que quer, e se decide, baseado no Evangelho, certamente vencerá. Somos imortais. Nosso progresso é ilimitado. Sempre estaremos nos envolvendo com mudanças necessárias, pelas vias do amor ou pela dor. Mas, de algum modo, a transformação mais cedo ou mais tarde ocorrerá. Todo momento é oportunidade para que efetuemos as mudanças necessárias dentro de cada um de nós. E isso não é cobrança divina, mas sim da própria consciência. Que hoje a gente possa ter o nosso trabalho com muito amor, muita paz, e que os nossos protetores espirituais nos guiem, e que seja um ótimo estudo, e que assim seja. Que assim seja. Jesus no Lar, vou começar então. Tá, pode começar. A coroa e as asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada em uma túnica que se fizera estreita ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbre coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, ao ver o trilho percorrido, e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido. Podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajadores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos
indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do pai. Mas o anjo, muito triste, explicou que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se serviria para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semiseco, e que as asas de luz, com que deveria erguer-se ao trono divino, somente lhe serviriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltava-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse aos semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou: há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhe as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidiram a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento. Não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. E aí, meninas? As vestes, né, que não importa. Não importa as vestes que tu veste, né? Não importa as tuas vestes. Não, todos estão no mesmo caminho, né, gurias? Exatamente. Aquilo que a gente tinha comentado no outro evangelho, que às vezes a gente não enxerga o que está por trás, né? É que às vezes as pessoas veem muito as aparências, né? Não... Exatamente. Então, deu para ver bem aqui que tu olha, tá? E são apenas vestes. E aí tu não tá vendo o que realmente a pessoa às vezes eu vejo muito. Vou fazer um comparativo que me veio na cabeça agora, assim. Pode ser que não tenha nada a ver com o que eu tô falando, tá? Mas às vezes eu digo até na própria doutrina, tá? Às vezes tem pessoas que sabem bastante, que sabem, que têm entendimento, que vivenciam muito mais do que a gente, né? Eu penso assim, ó, eu vivenciei sempre da minha maneira a vida inteira. E talvez por isso que eu aceite mais as coisas assim com maior, vamos dizer, facilidade. Mas eu vejo que às vezes as pessoas têm muito entendimento e elas não acolhem. Elas não fazem questão de acolher o outro, fazer com que o outro realmente entenda, né? E às vezes, que nem a gente escuta, eu tenho uma professora que fala na PUC numa reunião, ela sempre diz assim, ó, o óbvio não é óbvio para todos. Então, não é porque tu leu 500 mil livros que tu vai saber muito mais. Enfim, mas é só uma percepção que eu tenho às vezes. Não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas isso às vezes me incomoda bastante. Eu tenho, Paty. E não é só percepção, né? A gente tem vivência disso. Né? A gente tem vivência, a gente já passou por isso, já sentiu isso. O que é e como faz falta esse olhar, essa palavra, esse acolhimento para a gente em vários momentos da vida. Por isso que eu penso assim, eu acho que o nosso pontapé para começar o grupo, ele vem muito a calhar para nós, porque primeiro a gente está aprendendo junto, né? A gente está lendo, está aprendendo, não tem ninguém aqui que a gente possa dizer assim, é uma pessoa que leu muito, que sabe tudo e que sabe o que está dizendo. Eu particularmente me sinto muito mais apta, mais à vontade a falar quando é assim. A gente não sabe de nada, a gente está aprendendo junto, a gente dá as nossas ideias, né?
E se a gente tiver errado em alguma percepção, a espiritualidade vai nos perdoar, que a gente está aprendendo. Isso aí. Bem isso. Gurias, a gente parou na motivação de resignação. Eu vou ler essa primeira parte, aí depois uma outra de vocês se quiserem ler, tá? Mas eu vou ler essa primeira. Tá. Motivos de resignação, foi onde a gente parou. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento com o início da cura. Essas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-lo no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Aí eu vou abrir um parênteses aqui para vocês concordam com isso? Uhum. Nada a declarar? Ninguém tem nada a falar? Tá. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, e a quem o credor diz: se me pagarás hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida, e estarás livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações, para se livrar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Este é o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira se endividarem de outra, tornam maior o tempo para a sua libertação. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta qualquer que ela seja, que não arraste consigo a sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será noutra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e com algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição dos sofrimentos nos poderia dar. É por isso que recomeçaremos sempre, como se a um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos novas dívidas. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns, o Senhor dirá: eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgarem felizes na terra, viveram ociosamente e cuja felicidade constituiu-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos, ele dirá: a ti nada cabe, pois já recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. Ou seja, vai e volta e vê se tu faz direito agora. É mais ou menos por aí. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida eterna. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que este momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, este lhe parece interminável, e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo.
faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses, das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que pela inveja, pelo ciúme e pela ambição tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Gente, isso aí, esse trecho desse Motivos de Resignação, ele tem tudo muito a ver comigo. É impressionante. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para falar disso aí. Eu acho que talvez tem uma palavra assim que eu destacaria nessa parte, que é resiliência. Eu acho que a gente, apesar de tudo, né, que aconteceu e sei lá o que pode vir a acontecer, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente tem que ser resilientes, né? É aquela coisa que eu sempre digo, a gente cai, mas a gente levanta. Isso é que eu tenho. Esses dias, uns 2 dias e hoje, estava no banheiro, que eu sempre faço as minhas perguntas e converso no banho. Eu estava pensando assim, eu não, eu vejo pela resignação e talvez pela tua palavra agora que tu falou, resiliência. Eu venho, que nem eu já disse, eu venho de uma família espírita, né? Nunca estudei assim como eu estou estudando agora, mas eu sempre tive, e não é uma coisa assim, isso não é uma coisa que alguém da minha família disse, ou que eles dizem assim, é assim, é assado, o mundo espiritual, a vida continua, não sei o quê. Eu sempre ia nas palestras, eu ia nos trabalhos mediúnicos, né? Eu fazia o grupo de estudos assim inconscientemente, porque eu era muito piá ainda, né? E aí tinha entendimento real das coisas. Mas eu acho que aquilo ali ficou tão assim marcado em mim que eu não consigo assim, até essa semana eu estava vendo assim a Karen, que estava muito chateada, faz umas 2 semanas que ela vem bem assim mais quieta, né? Vou usá-la como exemplo, e eu sei que ela não vai se importar porque ela está ali do meu lado, mas eu me vejo assim, meu Deus, será que eu sou errada? Será que eu estou errada do jeito que eu penso? Assim, ó, e eu disse para o Newton uma vez, eu disse assim, é tão claro para mim as coisas, a continuidade da vida, o ir e vir, que assim, às vezes eu me acho um ET. Não que eu não sinta, agora um pouco antes de começar aqui, eu sempre começo às 7h30, eu já começo a me organizar aqui, faço a minha prece, né? E hoje eu me emocionei tanto, e eu me senti muito abraçada hoje. E assim, mas às vezes eu fico com dúvida, será que eu sou desprovida de sentimento, alguma coisa? Porque para mim é muito claro. Eu não consigo, assim, dizer assim, bom, eu vou até ler um caderno que eu escrevo as minhas coisas, e aí eu digo assim, teve uma mensagem que eu mandei para uma carta que eu mandei para ele, eu disse assim, cuida bem da nossa casa grande e dos nossos cachorros, que quando eu chegar eu quero eles aí. Então isso para mim é muito natural. E aí eu fico pensando assim, será que eu tenho algum problema? Não, tu não tem problema. Tu tem um entendimento que a minha experiência, eu não tinha esse entendimento. Eu precisei passar por várias situações, precisei fazer uma caminhada dura e longa, caminhada essa que eu sigo fazendo ainda, para ter esse entendimento. Um entendimento que para ti, tu abriu o teu coração, os teus olhos, os teus ouvidos, os ouvidos de ouvir e os olhos de ver. Eu já comigo não foi assim. Agora, dia 3, fez 7 anos que a Érica retornou. E eu, assim, eu olho para trás e vejo uma total ressignificação na minha vida de lá para cá. O quanto eu aprendi com tudo isso. E o quanto eu ainda tenho que aprender. Então, tu não tem que se sentir assim, dessa forma, Paty querida. Porque é um entendimento que é para poucos.
Isso é uma coisa assim, hoje, eu dar um exemplo para vocês, hoje a mãe veio assim com ela, tava só eu e ela e o Rafa em casa, né? Ela veio com uma camiseta, ela disse, olha o que eu achei. Ela achou uma camiseta que nós tínhamos comprado logo que o Mano foi pro hospital, e aí ele nunca usou a camiseta. E aí ela disse, ai, olha que eu achei a camiseta do Mano. Aí eu disse assim, isso é um processo, né, que vem vindo de desapego, porque tem coisas que realmente eu não consigo me desapegar, né, Gurias? Não consigo ainda, não é uma coisa, isso tá em mim, né? Não que eu não tenha a crença, né, daquilo que eu acabei de falar. Mas aí eu olhei para a camiseta e sabe quando tu olha para a camiseta assim, essa não é a camiseta do Maninho, isso não é dele. É como se assim, é como se fosse um desprendimento, sabe? Assim, o meu sentimento foi completamente diferente. E é que nem assim, esses dias eu estava falando para a Karen, eu acho que o meu processo de desapego, quem está fazendo com que eu me desapegue às coisas é a Lívia. A Lívia está me ensinando a desapegar das coisas. Mas isso é uma conversa para depois, lá para o dia que a gente for conversar no Instagram, e depois eu explico por quê. Mas é isso, Gurias. Quem é que quer ler sobre, agora o próximo é o Suicídio é Loucura. Posso começar? Tá. Suicídio é loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem tem força de superar. Pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo. Os reverses e as decepções que os esperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem ela, sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por sua causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infelizes, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para os seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia, mas para aquele que não crê na eternidade, que não crê em tudo nele, se acaba com a vida, se está oprimindo pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte, não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que ele tem a esperar depois da morte, não os conduzem a essas consequências de que são infelizes. Nada tem melhor a fazer do que se matar? Que eles poderiam dizer para disso desviá-los? Que compreensão poderia lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo.
A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno, que inocula em grande número de pessoas e o pensamento de suicídio. E aquele que fazem seus apóstolos assumirem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto de vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinitivamente, além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda sobre esse aspecto um outro resultado, também positivo, e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar a sua infeliz e provar que ninguém viola imprudentemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, porque ser não temporário, ao invés do eterno, não é menos terrível, e de natureza dar o que pensar àqueles que se fossem tentados a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em se matando ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo, aos objetos de suas afeições, que esperava ali encontrar, de consciência de que o suicídio não lhe dando senão decepções. Esta está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes, comparando-se, pois, o resultado das doutrinas materialistas e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio. Vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto a lógica de outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. E aí, meninas? Isso aqui é um assunto bem delicado, né, Gurias? Ele muito É bem. aquela coisa, como diz aqui, o Espiritismo faz a gente entender, né? Isso. E aquelas pessoas que não entendem, às vezes acabam indo pelo caminho errado, achando que vão chegar ao céu, né? Mas infelizmente não é isso que acontece, né? Mesmo espíritas, né, acontece isso, né, que tem algum conhecimento de alguma, não digo tão conhecimento, mas assim, é um certo tipo de conhecimento da continuidade da vida, né, do ir e vir, da gente resgatar as nossas dívidas, né, daquilo que a gente não se melhorou, mesmo assim cometem, mas aí é bem como eu assim, até hoje, pelo que eu conheço da doutrina e até por livros, eu não vi um livro que explica melhor do que o Acidente da Razão. Eu acho que ele é muito explicativo, ele é muito assim. E uma das coisas que eu acho assim fantástica é a maneira que o Gabriel escreve, né? É muito simples, a escrita é muito simples e é fácil, né? É muito acessível, né? A maneira como ele escreve, isso parte reforçando. E quando o Newton fala também, eu gosto muito quando ele fala, quando ele explica sobre o Acidente da Razão. Ele lá em Itajaí, ele fez, eu até tenho, eu quero ver se eu consigo botar ele no Instagram, essa palestra que ele deu lá em Itajaí,
que foi, acho que no domingo que ele falou. E foi só sobre isso que ele falou. A palestra dele inicial, antes de começar a psicografia, foi sobre o acidente da razão. Ele bateu muito nesse ponto, assim. E ele fala muito tranquilamente sobre isso, né? Não é difícil de entender. E quanto que tem aquele que não é que é o acidente da razão, né? Que tem aquele que é o que faz o pelo orgulho, achando que vai estar no céu e que os problemas vão estar resolvidos, né? Muito pelo contrário, né? Os problemas não vão estar resolvidos. A gente vai ter que, falando nu e cruamente, né? A gente vai ter que ir pra lá, vai ter que entender o que fez de errado e vai ter que voltar, talvez numa situação pior, sabe-se lá, para poder resgatar aquilo que tem para resgatar. Né? Aquele dia em Itajaí foi muito acidente da razão. Sim. Preenchimento de ficha foi, nossa, muitos. Sim. É. Então, ele colocou essa palestra que foi muitos mesmo. Ele até nem sabia do que qual é as fichas que ele preencheu, mas a espiritualidade sabe o que faz. O acidente da razão é bem mais difícil para a família, né? Eu acho, não sei. Porque tu fica pensando, eu acho que a gente, eu acho, né? Não sei, não consigo nem imaginar, assim, mas cada um tem a sua dor, né? Mas eu acredito que a família se culpe muito mais, né? Do que nem quando a pessoa fica doente, quando foi o meu caso, não tem o que fazer. Agora, parece que tu fica pensando, como que eu não vi, como que eu não estava lá, como é que eu não cheguei a tempo. Eu acho que isso tudo também traz toda uma dor maior, um entendimento maior na família também, né? Tu fica perguntando. A gente também se pergunta, se culpa, mas eu acho que deve ser uma coisa bem complicada. É que, na verdade, as pessoas têm que ter um entendimento. Abaixo o o entendimento das pessoas, ele tem que ser, além de ser muito maior, né? Tem que ter muita, eu pelo menos eu penso assim, tem que ter uma espiritualidade muito grande, né, para ser apoiada, porque é difícil, né? A gente não se culpar. Até mesmo, assim, eu digo assim, Gurias, assim, dor a gente não mede, né? Dor a gente não pode medir, o sofrimento a gente não pode medir, seja pela doença, seja por acidente de carro, seja por que nem foi com a Karen, como foi com o meu e com do Elise e do Nicolas. Não tem como a gente medir, né? Mas às vezes a pessoa se culpa, né? Até eu pensava assim, né? Por que eu não fiz um exame mais cedo? Né? Tá emagrecendo, eu achei que era da juventude que estava emagrecendo mesmo, que estava crescendo. Mas é o tipo da coisa que a gente não pode desculpar, né? Mas é bem como tu disse, Carinha, eu acho que talvez para quem não tem entendimento é mais difícil. Porque, eu não vi, a pessoa não deu nenhum sinal, a pessoa estava feliz, estava alegre, parecia estar, né? E aí aí eu acho que aí sim é o acidente da razão mesmo, é aquele que tu é provocado a fazer aquilo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas é um sofrimento, né? Como todo, qualquer, mas eu acho que talvez leva um pouquinho mais de tempo para as pessoas terem entendimento. Porque é mais pesado. É mais pesado, porque que nem uma vez uma pessoa disse assim, a pessoa tem que ter muita coragem ou muita covardia, né? Eu não vejo assim, eu acho que ali é o desespero completo de um ser humano e de um espírito. É completo desespero. Eu vejo assim, completo desespero. Quem é que quer ler o bem e mal sofrer? Posso ler. Tá. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus.
O desânimo é uma falta. Deus os recusa consolações, desde que os falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria, e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus os enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas os amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Isso aqui é o que eu estou sentindo há 2 semanas, assim. Só um pouquinho, peraí. Gurias, desliguem o áudio de vocês, porque está dando eco no de vocês o que a Karen está falando. Tá. Melhorou? Eu me sinto muito forte. Eu acho que eu sou muito forte. Mas queria dizer para a Patrícia, o meu aniversário e o primeiro finado... Não tá escutando? Peraí só um pouquinho, Karen. Não tá escutando? Patrícia, deixa eu falar, não me corta, senão eu perco a minha ideia. Não, parei aqui, a Marga não tá escutando. Não tá escutando, Marga? Não tá escutando, Marga? Acho que não. Marga? Margarete. Tu tá escutando? Tá. Ela tava procurando para fechar o coisa. Tá, então tá, o pode. Não precisa fechar? O teu não precisa fechar? Vou fechar agora. Vai ser bem rapidinho. Deu? Como eu estava dizendo, era para mim ler mesmo isso aqui, né? Não adianta. Eu estou me sentindo muito mal, assim, muito mal mesmo, que nem a Paty disse. Essas 2 semanas para mim foram terríveis, estão sendo terríveis. Porque dia 31 foi meu aniversário, dia 2 finados. E independente da gente acreditar na doutrina espírita, que o corpo não está ali, que o espírito, né, já foi. Eu fiquei pensando assim, não. Quem é que vai cuidar daquilo que está ali? Porque aquilo ali foi o que foi o meu filho por 22 anos. E se eu não for, quem é que vai? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai botar flor? Quem é que vai saber, né? Eu estou indo ali, a gente está indo ali. E o meu aniversário, eu disse para a Paty, eu achei que o aniversário dele e o Dia das Mães eu não ia aguentar. Mas eu não aguentei o meu aniversário. O meu aniversário foi assim... E ainda não consegui, não estou bem ainda. Mas eu vou ficar, porque eu sou forte. E assim, ontem eu fui numa palestra, lá onde eu estou fazendo nos outros estudos, que era sobre ressignificando perdas, e uma psicóloga falou do luto, né?
E no final eu disse para ela que como que a maioria, acho que todo mundo tem rede de apoio, né? A gente tem que ter uma rede de apoio, a gente tem que ter as pessoas que nos ajudam. E como que tu, sendo um enlutado, tu vai dar apoio para um enlutado? Como que eu, sendo mãe, vou dar apoio para o Cláudio? Como que eu, sendo mãe, vou dar apoio para minha sogra? Que são as duas pessoas que mais precisam, né? A minha mãe está bem junto comigo, a Lara também, mas os dois não estão. E como que eu vou fazer? Aí ela olhou para mim e disse: tu não vai fazer, porque esse momento cada um tem que cuidar de si. Se eles não estão conseguindo, eles têm que procurar ajuda de outra forma. Tu não tem que ser forte por ti e por eles. E eu acho que é isso que está acontecendo, sabe? Eu tô querendo ser forte por muita gente e eu acabo não conseguindo ser forte por mim. Só que é difícil tu não conseguir, sabe? Tu não querer ser forte pelos outros também. E isso, vou ter que internalizar isso e tentar fazer funcionar. Não sei como, mas vai ter que dar certo. Era isso que eu queria dizer. Eu penso assim, ó, todos nós temos nosso momento, né? E é bem como tu disse, a gente não pode querer carregar a dor do mundo. A gente não pode, que nem eu digo assim, quando a gente criou o acolhimento, a gente sabia das nossas dores, inclusive tu, que é a mais recente de todas. Eu não sei, a Isabela foi quando, Deia? A Isabela acho que é mais 8 recente. de fevereiro. Eles foram juntos. Mas assim, ó, tu não tem, eu penso, né? E eu, no meu caso, eu me vejo assim, eu só consigo continuar e assim a partir do momento que eu vi o meu real propósito. Então, assim, eu consegui dar um rumo para minha vida, consegui melhorar, eu me vejo melhor com vocês, apesar de que eu tenho muitas coisas para ajustar dentro da minha própria casa, às vezes assim que eu não tenho paciência, que eu não assim que assim eu bato o pé, reviro o olho, sou normal, sou natural, né? Que nem às vezes as pessoas pensam assim, porque a pessoa tá ali fazendo um grupo de estudo, não sei o que, ela é perfeita. Não, tem vários defeitos e que tem que ser corrigidos. Mas eu acho que muito das nossas, o nosso melhorar, né, carinho, de penso teu, assim, e eu tenho certeza disso, que tu vai ter, mesmo que chegue uma pessoa nova no grupo aqui, tu vai ter palavras de acolhimento, tu vai conseguir dizer as palavras certas para aquela pessoa, mas tu não consegue resolver o problema da tua família. E tá tudo certo, eles que vão ter que resolver. Tu não vai poder sentir a dor por eles. Eles vão ter que se encontrar de uma forma ou de outra. Foi o que a gente leu ali no outro capítulo. E esse bem e mal sofrer também serviu muito para mim. Porque às vezes a gente pensa assim, não estou dizendo que eu sou melhor e que eu vou entender, porque nesse sentido, nesse ponto eu consigo entender, mas tem outros tantos pontos na minha vida que eu não consigo entender ainda. E não está relacionado com o humano, está relacionado com outras coisas. E tá tudo certo. Mas agora não querer tomar, não tome dor pelos outros. Porque aí tu vai sofrer em triplo, em quádruplo, né? A gente quer abraçar o mundo com as mãos, mas esse não é o momento, esse é o teu momento de sentir a dor, é o teu momento do luto, é o teu momento de levantar, e aí depois que tu estiver bem, aí sim, aí tu vai poder ajudar os outros. Primeiro, que nem eu sempre digo assim, primeiro a gente tem que amar a gente tem que se amar, para depois dizer, eu te amo pro outro. E é assim, a gente primeiro tem que se ajudar para depois conseguir realmente ajudar o outro, principalmente os da nossa casa, porque às vezes eles se seguram na gente como se a gente fosse a tábua de salvação, e a gente não é a tábua de salvação, cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, e vai ser assim, e sempre vai ser assim. Pode falar, Liamara. Tu não tá sendo egoísta, Karen. Entende? Não, pelo menos me parece que a gente, né, não pode, a gente está sendo egoísta. Não está sendo egoísta. O meu primeiro ano foi o mais difícil, porque as coisas não se encaixavam.
nada se encaixava. Então, eu vivi num piloto automático. Eu tinha a doutrina, mas eu não tinha, né? Depois eu comecei a ler, e fui vendo, mas, digamos, o meu Richard perguntava, mãe, o que aconteceu? Não deu para o meu irmão, né, mãe? Ele não conseguiu, né, mãe? Digo, meu filho, não deu, não, né? Vontade de Deus, foi da vontade de Deus, ele tinha o tempo dele a cumprir aqui, e nós temos que ter esse entendimento. E eu não podia, tipo, dizer pro Richard pegar assim, ó, meu filho, senta aqui que eu vou te abraçar e tudo vai estar resolvido. Não. Eu disse, tu vai ter que te organizar, né? Porque é teu irmão e tu vai ter que te ver como é que tu vai trabalhar com essas coisas, né? Eu vou pro terapeuta, porque eu preciso de um terapeuta. Se tu quiser ir para um terapeuta, também pode ir para um terapeuta. Não, eu vou ficar bem. E não foi egoísmo meu, né? E hoje a gente está legal, a gente está bem, seguindo, né? Mas o meu primeiro ano foi o pior, assim, dos entendimentos que tu te pergunta, por quê? Por quê? Como a Patrícia falou, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse percebido, Não, a gente percebeu, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, né? Mas era um momento, é um momento de cada um, e todas nós também vamos ter o nosso momento, né? Então, acho que é por aí. Mas é bem isso. Eu sei o que a Karen talvez passa, sente. Talvez a gente não quer ver aquelas pessoas que nesse primeiro ano é difícil. E a gente não quer ver as pessoas que a gente ama ruins, né? E daí, às vezes, não sei, né? Não posso falar pela Karen, porque eu também meio que me enxergo na Patrícia. Eu não, como diz a psicóloga, eu não tive o luto. Eu fui direto para aceitação. É uma coisa meio estranha, que eu também às vezes me achava tipo meia diferente, né? Mas talvez é o que eu penso, é tudo tempo e paciência. Que as coisas vão se ajeitando com o tempo, né? E a gente só tem que ter paciência, né? E aquela coisa, ir observando, né? Ajudando na medida do possível, né? E é isso, assim. Mas com o tempo tudo se ajeita. E mais uma coisa, né, gurias? Cada um tem o seu tempo. Isso É é isso muito aí. importante a gente entender, que cada um tem o seu tempo, Karen. Uhum. Tu tem o teu tempo, cada uma de nós teve um tempo diferente. E tu, Karen, tu tem o teu tempo também. Então, é justo que tu se permita, não se cobre, deixa as coisas acontecerem. Deixa. Tu não tem que ser forte, tu tem que ser a Karen. A Karen, acreditar em Deus, ter confiança e deixar que as coisas vão se acomodando, mas cada pessoa tem o seu tempo. Tá, meu bem? Meninas, já são 21h23. Eu acho que não sei se vai dar tempo da gente ler a outra. O que vocês acham? O que Eu vocês... Acho que não dá tempo. Não dá, né? Não dá, é grande. Tá, então eu vou pedir a permissão para vocês de, assim, ó, eu vou ler porque eu não decorei ainda, mas eu ainda quero decorar para poder dizer com mais, não que não vai ser dita com o coração agora, mas como eu gosto muito, assim, eu quero, como é que eu vou dizer, como é que a gente não é homenagear, eu quero dedicar, é isso que eu quero fazer. Quero dedicar esse Pai Nosso, que foi lido até, e foi pela Anissete Bruno, que eu acho lindíssimo,
E aí eu queria falar para você fazer essa prece final, né? Para atingir vocês, assim, que eu acho fantástico, assim. Aí faz horas que eu tô querendo passar para vocês. Então eu vou fechar minha câmera, tá? Porque eu me sinto mais à vontade com a minha câmera fechada. E aí eu vou botar uma musiquinha no fundo para vocês escutarem, para ficar bem bonitinho o momento. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Vocês me digam se está muito alto, se vocês conseguem escutar. Peraí. Vocês conseguem escutar? Sim. Tá. Não está muito alto? Não, para mim não. Pai nosso, que estais no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo com a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre as nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que neste momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lupanares e erga estas pobres infelizes que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do grisu. Que ele, finda o dia, possa voltar ao seio da sua família. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até a esta hora não tiveram uma códea de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar brávio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Pedimos permissão para encerrar o nosso trabalho de hoje, o nosso estudo, que aqueles irmãos que participaram conosco espiritualmente continuem sendo amparados e que tenham cada vez mais a certeza de que a vida continua. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, meninas lindas. Olha, maravilhosas. Maravilhoso. É lindo esse Pai Nosso. É lindo, 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 lindo. Lindo mesmo. Maravilhoso. Lindíssimo. Eu assim, eu só não consigo colocar. Uma hora eu vou fazer um teste de colocar na voz da Anissete Bruno, que é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa, o jeito que ela leu, assim, muito bonito. E a filha dela também, eu já vi um post dela Como é que é o nome agora? Me esqueci o nome dela. Beth Goulart. Isso, a Beth, isso. Ela mostrou a carta que foi esse Pai Nosso, ele é do Eurico.
Eu sei de quem eu vi ele eu tava procurando essa semana, foi psicografado. Depois eu vou procurar, vou postar para vocês o nome, de como é que é o nome do cidadão. Maravilhoso. Deixa eu só fazer assim, ó, vamos todo mundo sorrir, linda e maravilhosa, porque eu vou dar um print do nosso lindo rostinho, né? Porque nós somos lindas. Peraí, deixa eu ver aqui. Todo mundo sorrindo, lá, lá, lá. E tá sendo gravado. Tá, só mais um pouquinho. Aí, pronto. Deixa eu só ver se ficou boa, gurias. Espera aí, só um minutinho, por favor. É bom que tenha ficado bom. Não, porque teve umas que eu tentei da outra vez. Meninas, eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, ficou assim, eu tentei achar umas melhorzinhas, assim, mas não consegui, mas, né, a gente sempre dá um jeitinho. Deixa eu ver como é que ficou. Ai, ficou tão bonitinha. Ficou todo mundo lindo. Ficou todo mundo lindo e maravilhoso. Deixa eu só parar de gravar aqui. Ai, não vamos esquecer. Parei só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. Sai daqui. Ah, meu Deus do céu. Agora não sai, que vai ficar aparecendo tudo isso na gravação. Saiu do ecrã. Tá. Só que o rosto da Marga tá nesse negócio aqui. Peraí. Eu vou botar de novo pra sair. Para desejar um beijo muito especial para Rô, que não está aqui conosco. Beijo, Rô. Beijo, amada da gente, querida, amiga. E para todas as pessoas que estão nos assistindo, que nos assistiram em algum momento lá no YouTube, né? A gente tem pouquinhos seguidores lá, mas a gente vai chegar lá. Deixa eu parar de gravar aqui agora. Parar a gravação. Pronto.